Olá, cabeças pensantes, mentes fervilhantes, aqui Hernandes, professor Hernandes, com vocês para podermos hoje tratar sobre mais uma questão do Enem. Yeah, demais! Sim, senhores. Então, se você vai fazer o Enem, é interessante que você comece a acompanhar este canal, este perfil, para você poder ir bem no Enem sem titubear na hora de assinalar as questões e, além disso, trazer uma compreensão sobre o que os textos podem dizer para você e que você pode utilizar em seu favor no momento em que você for criar a sua redação. Sim, leitura e interpretação textual, elas são complementares à produção textual. Não tem quem fale sem ouvir antes, da mesma maneira que não tem quem escreva bem sem que a pessoa leia bem antes de escrever bem. Então, pense sobre isso, porque essas questões elas são essenciais para você produzir um bom texto, não só no Enem, como também em outras situações profissionais e pessoais, mas isso aí é um tema para outro momento. Vamos então analisar uma questão que foi de 2013. Olha lá. Então tem labaredas nas trevas. Entretanto, como a gente sempre coloca, vamos iniciar esta análise primeiramente pelo enunciado. Na construção de textos literários, os autores recorrem com frequência a expressões metafóricas. Ao empregar o enunciado metafórico, muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal, pretendeu-se estabelecer entre os dois fragmentos do texto em questão uma relação semântica de. E aí eu quero que vocês anotem isso aqui. Olha só o quanto isso aqui é importante. Uma relação semântica. Cuidado, que porque o enunciado começou como texto literário, daí anteninhas de literatura se ligaram, falando, nossa, será que é barroco, será que é romantismo, será que é realismo, será que é parnasianismo, o que será que deve ser esse texto? Não é essa a questão. A questão é a criação de sentido metafórica, e a semântica é uma área da gramática, uma área de estudo da gramática. Portanto, é importante que você atente-se ao que está sendo solicitado no enunciado. A parte mais importante é questão metafórica, cadê aqui? Ó, o enunciado metafórico, muito peixe para. Então, é esse o nosso foco. Muito peixe embrulhado pelas folhas de jornal, e aí uma relação semântica, uma relação de sentido. Sema é semente, é o sentido da palavra, o início do sentido da palavra. Muito bem, só para dar uma ideia aqui, ele coloca causalidade, temporalidade, condicionalidade, adversidade e finalidade. Então, um sentido relacionado a uma dessas 5 expressões. Vamos lá. Então, Labaredas nas Trevas, fragmentos do diário secreto de Theodor Konrad Alex Korzeniowski. Meu Deus, eu não sei ler isso daí. Ó, calma, lembra o nosso foco qual que era? O nosso foco é a expressão embrulho do peixe, alguma coisa nesse sentido. Mantenha isso na sua cabeça. 20 de julho de 1912. Peter Somerville pede-me que escreva um artigo sobre Crane, ou Crane, eu não sei. Envio-lhe uma carta. Acredite-me, prezado senhor, nenhum jornal ou revista se interessaria por qualquer coisa que eu ou outra pessoa escrevesse sobre Stephen Crane. Ririam da sugestão. Quando eu tenho colchete e reticência, significa que foi suprimido um trecho dessa parte. Dificilmente encontro alguém, agora, que saiba quem é Stephen Crane ou lembre-se de algo dele. Para os jovens escritores que estão surgindo, ele simplesmente não existe. 20 de dezembro de 1919. Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Sou reconhecido como o maior escritor vivo da língua inglesa. Já se passaram 19 anos desde que Crane morreu, mas eu não o conheço. E parece que outros também não. The London Mercury, resolveu celebrar os 25 anos de publicação de um livro que, segundo eles, foi um fenômeno hoje esquecido, e me pediram um artigo. Muito bem. O que a gente tem aqui? É essa expressão aqui, muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal, que é a segunda parte que a gente tem que conecta um tempo a outro. E aí você tem aqui que isso é um
Romance. Nossa, precisa ler essas coisas? Necessariamente precisa. Você precisa estar por dentro de que tipo de texto que é. Se você estivesse lendo isso como uma notícia de jornal, ou como um testemunho, ou como uma autobiografia, seria outro sentido, talvez. Então, é importante você saber em que contexto esse texto foi veiculado, em que situação, em que tipo, que gênero que faz parte esse trecho de texto. Beleza, é um texto literário, 20 de julho de 1912, e aí aqui é que as pessoas se perdem. Ele colocou uma relação de 20 de julho de 1912 e depois 20 de dezembro de 1919. O que tem em comum é que ambas datas falam sobre Stephen Crane, aqui, certo? Beleza. E aí ele coloca, 19 anos desde que Stephen Crane, 19 anos foram passados aqui? Não, ele não está falando disso. Ele está falando, aqui o Stephen Crane já tinha morrido. Entretanto, ele está colocando uma relação de proximidade temática sobre alguém que foi um escritor e também sobre a passagem de tempo. Ele sou reconhecido como o maior escritor vivo da língua inglesa. Então aqui não se sabia disso. Envie-lhe uma carta. Nenhum jornal ou revista interessaria por qualquer coisa que eu ou outra pessoa escrevesse. Tipo, ele não parece ser um cara reconhecido. Ele está escrevendo para o Peter Somerville sobre, acho desinteressante escrever sobre esse cara. Então, um enunciado metafórico, muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal, pretendeu se estabelecer entre dois fragmentos do texto em questão, uma relação semântica, de sentido. Então, entre as duas partes, estabelece-se uma relação de sentido por conta de muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Ele quer dizer que, muita gente morreu? Ele quer dizer que muito tempo se passou? Ele quer dizer que foi inútil muita coisa? Ou que as coisas perderam o seu sentido? Vocês estão ouvindo o carro carregadinho de Paul Kahn? Eu não sei se estão, mas eu vou continuar. R$5 pacotão da Paul Kahn. Deixa eu lá. Muito bem, depois do pacotão da Paul Kahn, R$5, então a gente vai voltar à relação semântica, que esse enunciado metafórico, então ele não quer dizer propriamente que é uma peixaria, ele quer dizer alguma coisa com essa metáfora. Causalidade. Existe causa e consequência na relação que se estabelece essa frase? Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal? É uma relação de causa e consequência? Quando você coloca, causalidade, segundo a qual se relacionam as partes de um texto, em que uma contém a causa e a outra a consequência. Se você não parar para olhar o texto, você vai considerar isso aqui certo, porque a ideia de causa e consequência realmente está ligada à causalidade. Mas o embrulho, a ideia do embrulho de um peixe que foi embrulhado pelas folhas de jornal, não é causa e consequência. Temporalidade, segundo a qual se articulam as partes de um texto, situando no tempo o que é relatado nas partes em questão. Então, ele situa você no tempo. Muito tempo se passou, muito peixe foi embrulhado. Parece que faz sentido, mas peixe embrulhado relacionado a tempo, será? Condicionalidade. Então, a condição, uma coisa acontece só se outra for pré-determinada. Condicionalidade, segundo a qual se combinam duas partes de um texto, em que uma resulta ou depende das circunstâncias da outra apresentada. Percebam uma coisa, até agora, causalidade, temporalidade e condicionalidade, eles foram explicados de forma correta na alternativa. O que vai diferenciar uma da outra é a relação de enunciado e texto. A diversidade, principalmente do texto nesse caso aqui, ou seja, uma coisa contrária à outra. Segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta orientação argumentativa distinta e oposta à outra. Meu Deus, todas as definições estão corretas. Finalidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta um meio, por exemplo, para uma ação e a outra o desfecho da mesma. Então, uma coisa é a finalidade da outra, Causa e finalidade aqui, elas acabam sendo complementares. Muito bem, e agora? O que você vai pensar? Ora, vai pensar no texto. O que ele está querendo dizer aqui? Muito peixe foi embrulhado no jornal, sou reconhecido como o maior escritor livre depois de muito tempo passado, depois de 7 anos passados, não é à toa que ele coloca essas datas. E não é à toa que está relacionado aqui, a importância que Stephen Crane tem em 20 de julho de 1912 e a importância que ele tem em 1919. Então, esse muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal, ele nos dá a ideia de temporalidade, certo? Esta daqui é a alternativa correta. Muito tempo se passou, muito peixe foi embrulhado, muitas vidas se passaram, muita gente morreu, muita gente nasceu. Eu poderia utilizar outros
elementos que acontecem durante os anos como forma de marcar essa temporalidade que está principalmente, que é enfatizada por essa metáfora, mas que ela está principalmente marcada pelas datas e pela mudança que o narrador sofre ao longo do tempo. Então, seres humanos, é isso aí que nós tínhamos para falar. Analisamos uma questão do Enem, interpretação gramatical em texto literário. Sim, senhores, isso cai e cai muito, e é importante a gente usar a gramática como ferramenta de interpretação de texto. Um forte abraço para vocês e inscrevam-se no nosso canal no YouTube. Se você achou útil esse vídeo, curta, compartilhe e desfrute de mais que virão pela frente e de outros que já estão lá no nosso canal. É isso aí, um abraço para vocês, até mais e tchau! Yeah!